no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 43. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 43. Diz-nos assim, se você ainda não localizou, acompanhe aqui no telão. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Vamos ler todos juntos? No já? 1, 2, 3, 43 ainda. 1, 2, 3. E tendo dito isso, clamou em alta voz: vem para fora. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Queridos, nós estamos na campanha Suportando o Inexplicável para Viver o Inesquecível. E eu creio que essa campanha foi movida no coração de Deus, para o coração da liderança, para que você aprenda o que é suportar aquilo que não tem explicação, para que você possa viver aquilo que não se esquece. Esse tema dessa campanha é algo impressionante, porque ele fala que para vivermos aquilo que fica guardado na memória e no coração, você tem que suportar aquilo que não tem explicação, aquilo que não se explica. E esse tema, o tema desse, onde está embasado o tema da nossa campanha, o tema das tardes de milagres, é um tema extremamente profundo e que fala maravilhosamente ao nosso coração. Você conhece o texto, os versículos que lemos, com certeza você sabe de qual é salteado. A história de Lázaro é uma das histórias mais contadas dos nossos cultos. Todo mundo é familiarizado com essa história. A Bíblia nos diz que havia um certo homem de Betânia chamado Lázaro, e Lázaro está enfermo, desenvolve uma enfermidade. E aí, Lázaro e a sua família, sua irmã Marta e Maria, eram amigos de Jesus, tinham intimidade com o Mestre, tinham relacionamento com Jesus. E o que é interessante é que quando falamos de relacionamento, quando falamos de intimidade, quando falamos de amizade, quando falamos de proximidade, nós não estamos falando que eles tinham essa proximidade com qualquer pessoa. Nós estamos falando que Lázaro, Marta e Maria eram amigos de Jesus. E quando a gente fala dessa amizade, desse relacionamento, automaticamente a nossa mente, ela é projetada a um nível de blindagem. E a gente se questiona, se era amigo de Jesus, por que ficou doente? Se era amigo de Jesus, por que a enfermidade sobreveio sobre a sua casa? Se tinha relacionamento com Jesus, por que a enfermidade sobreveio naquela casa de Betânia? E a palavra para isso, a resposta para isso é muito simples. Lázaro era amigo de Jesus, e ser amigo de Jesus, ser íntimo de Jesus, ser próximo de Jesus, não nos isenta de passar pelas adversidades da vida. Estar próximo de Jesus, ter uma vida de oração, ter uma vida de comunhão, ter uma vida de palavra, não significa que nós não enfrentaremos adversidades. As adversidades nós enfrentaremos, mas quando somos amigos de Jesus, temos a certeza e a convicção de que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas para a glória do nome dEle. Então ser amigo de Jesus não significa que você não vai entrar na fornalha, mas significa que o quarto homem da fornalha estará lá dentro com você. Ser amigo de Jesus não significa que você não vai ser lançado na cova dos leões, mas significa que o leão da tribo de Judá bradará mais alto a favor da tua vida, tua casa e tua família. Ser amigo de Jesus não significa que você não vai passar por tempestades, mas significa que no meio dessa tempestade Ele vai se levantar e vai dar uma ordem ao mar e ao vento, e o mar vai se calar, o vento vai se aquietar, e tudo se fará bonança na tua vida para a glória do nome dEle.
Então, ser amigo de Cristo nunca significou isenção de adversidades, mas ser amigo de Cristo significa que com Ele no barco, com Ele, aleluia, dentro da fornalha, com Ele na cova dos leões, há a certeza de que o hino da vitória será entoado pelos teus lábios, lá do outro lado, porque é o Senhor quem te garante a vitória. Então, quando Lázaro é reconhecido como alguém que é amigo de Jesus, quando Marta e Maria são reconhecidos por alguém que é amigo de Jesus, e João faz questão de dizer que Maria era aquela que ungiu o Senhor com unguento e secou os pés de Jesus com seus cabelos. Olha o nível de relacionamento. Nós não estamos falando de qualquer família, nós estamos falando de pessoas que são íntimos de Jesus, e esses íntimos de Jesus são acometidos por uma doença, e a doença que acometeu a Lázaro, a Bíblia nos diz que as suas irmãs enviaram a falarem com Jesus e falaram: Senhor, o teu amigo, a quem você ama, olha que expressão forte, o teu amigo Jesus, aquele a quem o Senhor ama, está enfermo. E o que Jesus faz? Jesus sai correndo em direção a Betânia, a casa de Lázaro. Jesus sai em disparada em direção à casa de Marta e Maria. Mas ele podia fazer isso, não podia? Ele não podia sair naquele momento, considerar a amizade, considerar a intimidade, considerar a proximidade e ir naquele exato momento para Betânia? Poderia. O desfecho da história seria diferente, talvez. Talvez se Jesus saísse e fosse, ele teria liberado uma palavra, Lázaro seria curado instantaneamente, porque nós estamos falando do Filho de Deus, Todo-Poderoso, e tudo se faria bonança. Então a pergunta que vem na mente é: se Jesus poderia ter feito aquilo naquela hora, por que ele ficou 2 dias ainda no lugar que ele estava? Você já parou para se fazer essa pergunta? Se Jesus poderia ter saído naquela hora, por que ele demorou ainda 2 dias? E aí, para mexer ainda mais com a tua imaginação, Jesus estava a uma distância de cerca de 15 estádios de Betânia. Você sabe quanto dá isso convertido em quilômetros? 2,8 quilômetros. 2,8 quilômetros é daqui, talvez, no shopping de Águas Claras. Daqui no shopping de Águas Claras. Jesus estava praticamente ao lado. E vai entender, se Jesus estava ao lado, por que ele demora 2 dias para chegar? E aí, meu irmão, vem aonde a nossa fé precisa alcançar aquilo que é ilimitado. Porque muitas das vezes nós queremos na nossa hora, no nosso tempo, no nosso momento, quando clamamos, quando pedimos, quando oramos, quando colocamos o pedido de oração aqui, quando entramos com o nosso coração aberto, e Jesus olha para nós e diz assim: aguenta mais um pouco, porque ainda falta mais 2 dias para eu chegar nessa situação. E é aí onde a nossa fé tem que alcançar um nível de maturidade. Porque o que é fé? Fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Então a minha fé precisa alcançar o nível de: eu clamei a Jesus, eu orei a Jesus, eu tenho relacionamento com Jesus, eu tenho intimidade com Jesus, eu sei que Jesus não vai chegar na minha hora, eu sei que Ele não vai se levantar no meu tempo, eu sei que Ele não vai agir quando eu quero, mas eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim Ele vai se levantar. Não importa o dia, não importa a hora, não importa o tempo, o que importa é que Ele está a caminho da tua situação, e quando Ele chegar na tua casa, até aquilo que é morto vai ressuscitar, porque Deus é poderoso. E Ele não é poderoso para fazer o que quero, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além
daquilo que eu peço, daquilo que eu oro, daquilo que eu clamo, segundo o poder dele que opera na minha vida. Pega na mão do crente que está do teu lado, levante a mão desse crente para o céu, o mais alto que você puder, e diga para ele: descansa o teu coração, acalma a tua alma, desacelera os teus pensamentos, porque ele não vai chegar na tua hora, ele não vai chegar no teu tempo, ele não vai chegar no teu momento, mas quando ele chegar vai ser lindo, porque vai ser para a glória e honra do nome dele. Vai entender um Deus que faz milagre, mas que por hora resolve não fazer naquele momento. Vai entender um Deus que abre portas, mas que por hora fala: eu não vou abrir a porta agora. Vai entender um Deus que libera causas, mas que por hora diz: não é o teu momento, não é a tua hora. Como é que vai entender isso? Como é que a gente entende isso? E eu estava sentado ali, estava me recordando, uma vez pregando em uma comunidade do Rio. No final do culto eu fui procurado por uma mãe, ela era mãe de gêmeos, tinha dado à luz a 2 filhos. E ela estava desesperada e disse para mim assim: pastor, eu não sei mais o que fazer, porque os meus filhos nasceram com uma doença. Os 2, ambos, desenvolveram um tumor no cérebro. E nós estamos falando de crianças. E eu clamei tanto, pastor, eu orei tanto, eu pedi tanto, eu jejuei tanto, eu falei tanto com Deus. E Deus levou um dos meus filhos. E eu não sei o que fazer, porque esse que está aqui no meu colo, e eu olhei para a criança, né? Você tem toda a fé do mundo. Quando você olha para uma criança doente no colo da mãe, você vai de 0 a 100 em segundos. Eu olhei para o colo daquela mulher, eu não sabia o que falar para ela. E eu falei: Jesus, o que eu falo? E Jesus falou ao meu coração: diga para ela que eu sou o dono da vida e o dono do tempo. E eu, com a voz embargada, disse: querida, Deus é o dono da vida e é o dono do tempo. Ela abriu um sorriso e disse: você está dizendo que Deus vai curar meu filho, pastor? Eu falei: não, eu nem posso dizer isso. Eu estou dizendo para você que Deus é o dono da vida e é o dono do tempo. Fiz uma oração por ela, pela criança, e fui para minha casa. Me esqueci daquela mulher, porque nós temos a mania de nos esquecer daquilo que não é problema nosso. Isso é um problema geral. Nós nos esquecemos daquilo que não é o nosso problema. E vale lembrarmos que Deus só virou o cativeiro de Jó quando ele orava por quem? Pelos seus amigos. Os amigos de Jó tinham um problema, e Jó se lembrou dos problemas dos seus amigos, e Deus virou o cativeiro dele. E eu me esqueci daquela mulher, me esqueci daquela história. Me casei, vim para Brasília, e um dia eu estava aqui em Brasília, o meu telefone tocou, e quando eu olhei era uma notificação no Instagram. E eu abri a notificação, era um pedido uma solicitação de mensagem. E aquela mulher falava: pastor, eu não sei se você lembra de mim, mas eu sou a mãe da criança que o senhor orou lá na favela do Vidigal, lá no Rio de Janeiro. E eu falei: meu Deus, lá vem bomba. Falei: ela vai falar que o filho morreu, ela vai falar que acabou a vida dela, ela vai falar que a vida dela está arruinada. E eu falei: eu me lembro da senhora. E a mensagem a seguir foi uma foto dela com o filho sentado no colo, já com uns 6, 7 anos de idade, e ela falando: o tumor sumiu para a glória do nome de Jesus, Jesus curou o meu filho. E para surpresa ela lembrou da palavra que foi liberada, e ela disse: Jesus curou o meu filho, porque Ele é o dono da vida, Ele é o dono do tempo, Ele não se atrasa, Ele não chega adiantado, Ele chega na hora certa, na hora exata, na hora que a fé já não faz sentido, na hora que as forças já desvaneceram, na hora que as lágrimas já se secaram, o meu Senhor se levanta do trono e age em favor daqueles que esperam nele. Se você espera, meu irmão, aleluia, eu estou sentindo a presença de Jesus nesse lugar. Se você espera, a tua fé não será abalada. 2 dias se passaram, e Jesus chega na aldeia de Betânia. A Bíblia nos diz que enquanto ele está chegando naquele lugar,
Maria olha para sua irmã e diz: o mestre está a caminho. Marta se levanta, e quando ela vai se encontrar com Jesus, os judeus que estão naquele lugar olham para ela e dizem assim: Marta certamente está indo chorar, porque já haviam 4 dias, missionária Samara, que Lázaro havia falecido. Do ponto de vista humano, o 4º dia cadavérico é um dia de transição, porque é o dia que os tecidos começam a se desprender da carne, é o dia que o odor cadavérico fica mais forte. Do ponto de vista judaico, os judeus acreditavam que nos 3 primeiros dias o espírito do morto rondava a tumba. Então, para confundir os judeus, para confundir a ciência, para confundir a medicina, Jesus chega no 4º dia. Quando Marta vai até ele, alguém diz: ela está indo chorar. E é interessante, porque João, ele está relatando essa história, e o menor versículo bíblico é o versículo 35, que diz que quando Jesus olha para Marta e Maria chorando, ele se compadece das lágrimas dela. E aí o versículo 35 diz: Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Preste atenção, João é o evangelista que aponta a deidade de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: ó, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele está falando sobre alguém 100% divino. Jesus era 100% Deus. Então ele está falando sobre a divindade de Jesus, sobre quem Jesus era em sua completa divindade. Mas o mesmo João que aponta a divindade de Jesus é o João que relata que Jesus chora quando vê os seus amigos chorando. O que isso representa para nós? Nós, durante muito tempo, e eu nasci e cresci em berço evangélico, berço assembleiano. Meu pai era pastor, meu avô era pastor, e eu achei engraçado o pastor Marcelo pregando aqui no domingo, falando da história da vida dele, que toda vez que ele fazia uma besteira quando era criança, a mãe dele ia lá e cantava o hino, o mercado está vazio. O pastor Marcelo, meu Deus, Jesus está voltando, né? Jesus está voltando. E eu me recordo também, pastor, dessa época onde nós víamos Deus, e o senhor vai corroborar com isso que eu estou falando, porque era a realidade. Deus era apresentado para nós como um ser distante, missionária Samara, como um velho barbudo, barrigudo, sentado num trono, que tinha nas mãos o controle de raios, trovoadas, né? E aí a gente dizia: ó, Deus vai mandar uma trovoada na tua cabeça, vai cair um raio na tua cabeça agora. Para de jurar em nome de Deus, porque senão vai cair um raio na tua cabeça. E a gente ficava, né? Algumas pessoas diziam assim: ó, se eu estiver mentindo, caia um raio agora na cabeça da missionária Shirley. Deus era apresentado assim, como um ser distante, alguém alheio aos sentimentos, às emoções do seu povo, alguém que não sentia o que o seu povo sentia. Mas João, o mesmo João que apresenta no capítulo 1 a divindade de Deus, é o João que nos apresenta um Deus também humano, que chora quando Marta e Maria choram, que se compadece quando Marta e Maria choram, que sente a dor do luto, a tristeza da perda, mesmo sendo onisciente e sabendo que tudo aquilo, como havia dito anteriormente, era para que o nome do Pai fosse glorificado. Ele chorou. Ah, meu irmão, se você tivesse uma completa noção de quem é o teu Deus, e de que Ele sente o que você sente, de que quando você dobra o teu joelho lá no canto da tua cama e chora dizendo: Deus, eu não aguento mais, Ele também está sentindo o teu sentimento, mas está ali do teu lado dizendo: filho, aquieta a tua alma, porque eu não dou prova além do que você possa suportar. Deus é o Pai que prova com a intenção de aprovar. Deus é o Pai
que mata na intenção de ressuscitar. Deus é o Pai que corrige porque ama, e é o Pai que sente aquilo que você sente. E enquanto Jesus está olhando e está vendo todo aquele cenário, está vendo Marta chorando, Maria chorando, a Bíblia nos diz que ele se dirige até o sepulcro, e ele olha para Marta e diz assim: Marta, tira a pedra. Ora, quem que você escolheu ser hoje? Você escolheu ser quem chora, ou você escolheu ser quem tira a pedra? Porque enquanto uma está chorando, a outra está recebendo uma ordem: tira a pedra. Note que Jesus, ele faz aquilo que nós não podemos fazer. O que você não pode fazer? Você não pode ressuscitar esse teu casamento. O que você não pode fazer? Você não pode entrar lá na vara da justiça e decretar a vitória sobre o teu processo. O que você não pode fazer? Você não pode abrir a porta de emprego para você mesmo. O que você não pode fazer? O homem é impossível, é incapacitado de salvar a si mesmo. Agora, o que é da tua parte fazer? Da tua parte fazer é obedecer. E a obediência passa por tira a pedra. Mas Jesus já cheira mal, e preste atenção, porque nós estamos falando aqui, nesse momento, de uma crise que foi instalada. Porque quando Jesus diz tira a pedra, alguém olha e fala assim: caramba, o mesmo Jesus que demorou 4 dias para chegar, está expondo um cadáver ao ridículo. E alguém diz: Senhor, ele está morto há 4 dias e o cheiro não é bom. É difícil crer quando o cheiro não é bom. É difícil crer quando o fator tempo foge do nosso controle. Mas é o mesmo Jesus que diz: tira a pedra. E quando a pedra é removida, esse Jesus, ele grita em alta voz e diz: Lázaro, venha para fora. Imagine essa cena, Jesus gritando: vem Lázaro, e todo mundo olhando um para a cara do outro e falando: será que vem, será que não vem? Mas naquele dia, o 4º dia não venceu, quem venceu foi o dono da vida. Naquele dia o cheiro mau não venceu, quem venceu foi o dono da vida. Ei, para de olhar para o tempo que você está na prova, o tempo que você está na luta, o tempo que você está na dificuldade, o tempo que você está na adversidade. Jesus não quer saber disso. O que Jesus quer é que você creia que no tempo certo Ele vai bradar sobre essa situação, e aquilo que está desajustado vai se ajustar, aquilo que está morto vai ressuscitar, e a tua fé não será frustrada. Levante a mão de alguém que está do teu lado aí e diga para ele: alegra o teu coração, porque o Jesus que trouxe Lázaro dos mortos para a vida irá trazer aquilo que está morto na tua vida para a vida com Ele, para a glória do nome do Senhor. O que está morto na tua vida? Qual é o Lázaro da tua história hoje? Qual é o Lázaro que você está hoje velando? Urabacalamachuri andarébia. Qual é o Lázaro hoje que está te impedindo de ver aquilo que Deus quer realizar através dessa prova? Pastor, eu já vivo com esse Lázaro há muitos dias. Eu já convivo com esse Lázaro dentro do sepulcro há muitos dias. E você já tirou a pedra? Você já convidou Jesus para ver a situação que você está vivendo? Pastor, eu já fiz isso. Aguarde o tempo, porque aquele que há de vir, virá e não tardará. Não é do teu jeito. Eu gostaria muito que fosse do meu jeito. Eu pedi ali o pedido de oração hoje.
E foi uma coisa que eu coloquei no pedido de oração. Eu botei assim: Jesus, eu gostaria muito que fosse do meu jeito. Estou abrindo meu coração para vocês. Está aqui, ó. Eu botei: Jesus, eu gostaria muito que fosse do meu jeito. Eu gostaria muito que fosse da minha forma. Eu gostaria muito de instalar o dedo e a situação está resolvida. Quem não gostaria, né? Está com um problema, levanta da cama, opa, estala o dedo, resolveu. Estala o dedo, a porta abriu. Estala o dedo, dinheiro na conta. Estala o dedo, porta aberta. Eu gostaria muito, Jesus, que fosse do meu jeito. Aí Jesus olha lá do céu e fala assim: mas não é do teu jeito. E você sabe por que não é do nosso jeito? Porque a maioria de nós não está preparada para viver aquilo que a gente pede para Deus. A maioria de nós não está pronto para viver as promessas que Deus fez. E aí eu me lembro de uma pregação aqui na igreja, se não me falha a memória, foi a pastora Giovana que fez, que ela dizia que todo mundo era promovido e ela não era, todo mundo recebia aumento salarial e ela não recebia. E aí o pastor disse para ela: sabe por que você não recebe, não vai? Por quê? Porque tem coisa no teu coração que Deus precisa tratar. E aí, meu irmão, o que é que está dentro do teu coração? Remahai, Tiribiki andarabakalavashuri andarahássia. O que é que precisa ser tratado no teu coração? Porque a palavra que muda histórias, a palavra que muda situações, ela permanecerá para sempre, pastor Laci, na boca de Jesus. Então olha, o escritor aos Hebreus diz um versículo que eu acho extraordinário. Ele diz assim: porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada aguda de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então quando Jesus diz: Lázaro, vem para fora, a palavra que sai da boca de Jesus entra lá dentro do sepulcro e divide a alma e o espírito de Lázaro, e traz à vida aquilo que estava morto. Você não está entendendo o que eu estou te falando aqui, não. Se o Jesus que ressuscitou um morto é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, o que é o teu problema para esse Jesus? Se a palavra que sai da boca dele entrou lá dentro do sepulcro e trouxe uma múmia para o lado de fora, uma múmia, né, no sentido figurado, porque a Bíblia diz que Lázaro saiu atado, com os pés, as mãos atadas, o rosto atado, mas ele se levantou e chegou lá fora. Se a palavra está na boca de Jesus, o que é o teu problema para ele? Se Lázaro saiu do sepulcro com vida, o que é essa causa na justiça para o teu Deus? Ah, pastor, mas tem um juiz lá que não gosta de mim. O Senhor é o justo juiz, já foi falado aqui essa tarde. Ah, pastor, mas o meu chefe não gosta de mim. Ah, meu irmão, você vai ver quando o Senhor se levantar ao teu favor, não vai ficar pedra sobre pedra. Ele vai mudar a história para abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. O teu problema para Deus não é nada. Olha aí para esse crente que está do teu lado, diz assim: meu irmão, o teu problema para Deus não é nada. A tua causa para Deus não é nada. A tua situação para Deus não é nada. Você está avolumando esse problema, você está crescendo esse problema, porque lá diante de Deus basta apenas uma palavra e tudo isso vai se resolver. Você crê nessa palavra, meu irmão? Fique de pé em nome de Jesus para a glória do nome do Senhor. Pastor, eu estou há muito tempo vivendo um silêncio, enquanto o ministério de louvor vem para cá. Aprenda, silêncio não é ausência.
O teu pai está em silêncio, mas ele está perto. Pastor, há muito tempo eu não ouço a voz de Deus. Primeiro que se alguém falar isso aqui hoje, né, tem que marcar um gabinete com o pastor Marcelo. Que Deus está falando desde o início do culto. Pastor, eu não ouço a voz de Deus. Deus está em total silêncio. Silêncio não é ausência. Deus está te ensinando a como estar pronto para receber tudo aquilo que Ele está reservando, tudo aquilo que Ele reservou para a tua vida. A gente vai fazer aqui o corredor. E eu queria pedir os irmãos já que se posicionassem aqui para a gente fazer o corredor.